Josué foi o sucessor de Moisés. Foi ele que guiou o povo de Israel para se apossarem das terras de Canaã que foram prometidas por Deus para o povo de Israel quando eles saíram da terra do Egito. Nós estamos começando a gravação da série Leituras de Josué. Vamos começar a leitura do capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Verso 2: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 3: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Verso 4: Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Verso 5: Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 6: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Verso 7: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Verso 8: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Verso 9: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nesses primeiros 9 versículos que nós lemos, nós vemos que Josué assumiu a liderança do povo de Israel logo depois da morte de Moisés. Nós vemos aqui que o próprio Deus fala com Josué, dando a ele a ordenança de que ele não tenha medo, de que ele assuma a liderança do povo de Israel, porque o Senhor está com ele. Então, o que nós extraímos dessa leitura? Extraímos dessa leitura que Deus está contigo. Talvez você pense que ele não está com você, mas se você perdeu o seu pai, se você perdeu a sua mãe, se você perdeu uma pessoa que era a sua referência, saiba que Deus está com você. Talvez você foi abandonado pelo seu pai. Talvez a sua mãe deixou a sua casa quando você ainda era uma criança, mas o Senhor não abandonou você. Em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, está escrito que pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama, mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Então, o Senhor nunca esquece daqueles que são seus. Ele sempre está pronto para abençoar a todos os que buscam a Ele. Então, Moisés era o grande líder do povo de Israel e chegou o tempo da sua morte. Quando ele morreu, Josué, que era o ajudante de Moisés, recebeu de Deus a palavra que aqui no versículo 2 veja o que Deus disse para ele: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A palavra do Senhor para a sua vida hoje é:
levanta-te. Você pode ter ficado sem o seu pai ou sem a sua mãe. Eles podem ter errado com você, mas mesmo que eles tenham errado com você, eu, o Senhor, nunca esqueci de ti. Levanta-te, assume agora a sua vida, assuma a responsabilidade pelas tuas decisões. Não importa o que fizeram para você, importa agora o que você faz com o que fizeram para você. Abandonaram você, mas você pode erguer a cabeça e dizer: eu não vou me abandonar. Eu vou cuidar de mim, já que não cuidaram, eu vou cuidar. Eu vou assumir a liderança da minha vida. Eu vou me erguer, me levantar. Vou agora sair dessa depressão, desse estado em que eu estou. E vou me levantar para conquistar a terra que o Senhor reservou para a minha vida. Veja que o versículo 3 fala assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse para Moisés. Todo lugar que você pisar será um lugar em que você conquistará. Se você estiver com a graça do Senhor sobre a sua vida, todo lugar que você pisar, você vai receber, você vai alcançar. Você pode pensar assim: mas eu sou miserável, eu não tenho nem mesmo uma cama onde dormir. Mas o Senhor é aquele que prepara toda a força para que você consiga conquistar a cama, a casa, até mesmo um casamento. Nos Salmos está escrito que Deus faz com que o solitário viva em família. Talvez você que ouve esse áudio, está pensando: mas eu não tenho nem uma família, eu não tenho nem uma cama, eu não tenho condição de conseguir aquilo que as pessoas têm. Não importa. Se você entregar a sua vida para o Senhor e confiar que Ele vai realizar tudo na sua vida e andar no caminho da retidão e no caminho da correção, como Josué andou nos passos de Moisés, que era um homem que andava sempre segundo as determinações de Deus, você prosperará. O verso 3 fala: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus deixou na sua palavra muitas promessas. A promessa de que se você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, ele tudo realizará. Está em Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E o verso anterior, que é o 4, diz assim: sinta prazer nos caminhos do Senhor, e ele realizará todo o desejo do seu coração. Então, se você sentir, logo que despertar, o primeiro desejo de adorar a Deus, de andar com Ele, de ser amigo dEle, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, você receberá. Veja que no versículo 4, Deus dá a informação para Josué: desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Deus aqui está fazendo a promessa para Josué, está apresentando o testamento para Josué, está dizendo toda a extensão da terra que ele estava entregando para o povo de Israel, para o povo que estava sendo liderado por Josué. Deus hoje sabe quais são os teus termos, quais são as terras, quais são as bênçãos que Ele reservou para a sua vida. Talvez você esteja pensando, quando Josué estava com o povo vendo essa terra, era uma projeção, era uma expectativa, era um sonho, mas o Senhor veio e disse: esses termos
são teus, eu estou dizendo. Então, Deus diz que você é amado, que você é amada, que você é filho, que você é filha, e que se você andar nos caminhos da obediência e se você andar com o Senhor, Ele define os teus termos, Ele define aquilo que Ele preparou para a sua vida. E Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele fala, porque Ele é Deus. Veja o versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha que promessa linda que Deus está realizando na sua vida, você que está ouvindo esse vídeo. Ninguém se susterá diante de ti. Só atenta para uma coisa: Josué estava no caminho de Moisés. Josué andava sempre no caminho e na direção do que Deus dizia para ele. Josué se portava como filho. Josué se portava como aquele que atende a Deus como o pai. Então ele fala: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Se você tem um relacionamento de amizade com Deus, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Você receberá sempre a provisão e a resposta de Deus. Ele fala assim: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor nunca deixa e nunca desampara. Somos nós que nos afastamos dele quando fazemos e tomamos decisões sem consultá-lo, sem perguntar em oração a ele o que ele quer que nós façamos. Se nós perguntarmos a ele sempre o que ele quer que nós façamos e pedirmos por sabedoria e por direcionamento, o Senhor nos revelará e nos trará o direcionamento. Verso 6, ele fala: esforça-te e tem bom ânimo. Muitas pessoas pensam que só porque vão à igreja todos os dias ou porque oram todos os dias, que têm o direito de serem privilegiadas em relação àquelas outras pessoas que, além de orarem e de lerem a palavra, também são diligentes, trabalham todos os dias e aplicam todos os seus esforços para conseguirem os resultados esperados. Deus, ele faz promessas. Ele fez a promessa de que ninguém ficaria de pé diante de Josué, mas ele fez a promessa de que seria com Josué, assim como ele faz a promessa de que está com você, de que não te deixará nem te desamparará. Porém, a conquista desses termos, dessas terras que Deus estabeleceu para Josué, exigiu que Josué observasse o verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Aqui são dois requisitos. Faça tudo o que estiver no seu alcance em termos de planejamento, organização, estratégia, e durante todo o tempo você vai passar por momentos em que você vai desanimar. É natural quando uma pessoa abre uma empresa, quando uma pessoa entra num casamento, que tem os dias maus, os dias em que você pensa: será que eu tomei a decisão certa de ter aberto esse negócio? Será que eu tomei a decisão certa de ter casado com essa pessoa? Mas você precisa continuar, você precisa se esforçar, você precisa ter bom ânimo. É necessário que nos dias em que você tenha tristeza, que você se renove e que você diga: eu estou obedecendo a Deus, então eu estou no caminho certo. É necessário tomar ânimo. Muitas pessoas ficam sem buscar espaços para ter bom ânimo. Você fazer uma caminhada, você praticar algum esporte, procurar alguma coisa que te dê satisfação, alguma coisa que te dê alegria, que possa ser o teu refúgio no momento em que você se sentir desanimado. Algumas pessoas encontram o seu refúgio orando, outras pessoas encontram o seu refúgio fazendo uma caminhada ou uma corrida. Outras pessoas encontram o seu refúgio fazendo uma viagem para uma cidade vizinha
outras pessoas fazendo uma viagem para um outro lugar. Tudo vai depender da condição que você tem, do recurso que você tem, mas procure fazer alguma coisa que te dê ânimo para que no dia da angústia você fala: vou correr, vou orar, vou conversar com aquele amigo, com aquela amiga. Procure alguma coisa para que você mantenha o ânimo. Grandes projetos exigem que você tenha ânimo, porque vai ter o dia mau, vai ter o dia difícil. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, se Deus te trouxe uma liderança, uma posição na igreja, no seu ministério, na sua empresa, acredite que foi Deus que colocou você nessa empresa e Ele vai cuidar para que você realize tudo aquilo que Ele te chamou para você realizar. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Nós vemos aqui Deus repetindo para ele: na caminhada para conquistar os seus objetivos, você precisa se esforçar. Tem pessoas que vivem nas igrejas e não têm bons resultados. São pessoas que fracassam na vida econômica, no casamento, na vida financeira, no ministério, porque elas não se esforçam. E muitas vezes essas pessoas que estão na igreja olham para ateus que são bem-sucedidos. E esses ateus, quando você conversa com eles, eles dizem: eu acordo cedo, eu treino, eu estudei muitas horas durante muitos anos, eu testei durante muito tempo como fazer esse negócio dar certo. Então, quando o ímpio, aquele que não acredita em Deus, o ateu, ele cumpre a palavra e ele faz todo o esforço que precisa ser feito pelo cumprimento da palavra, Deus vai permitir que ele seja bem-sucedido. Muitas vezes o ímpio, aquele que é ateu, ele busca o ânimo dele nos treinamentos de desenvolvimento pessoal, em cursos de treinamento da mente, e eles conseguem ter ânimo para prosseguir. E muitas vezes você que é cristão se deixa abater. Tem muitos cristãos que dizem: ai, ai, eu não sei. Será que o Senhor é comigo? Será que Deus é comigo? Ah, eu evangelizei durante um ano em tal missão, mas depois eu desisti. Eu abri um negócio, mas depois eu desisti. Eu comecei o casamento, mas depois eu desisti. Então, se você desiste, você não colocou a sua força, então, como consequência, você não terá o resultado. Nós vemos nesse texto de Josué, Deus falando para ele no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, e depois Deus fala que tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Em outras palavras, eu escolhi você para cumprir uma grande missão. Agora, no versículo 7, o próprio Deus repete a mesma orientação. Ele fala: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Quando Deus fala duas vezes, esforça-te e tem muito bom ânimo, Deus está dizendo: isso é muito importante. É muito importante que você se esforce em tudo que você fizer. É muito importante que no dia em que você se sentir deprimido, triste, que você renove o teu ânimo, que você olhe para cima. Lá no Salmo 121, no verso 1 está escrito: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No dia da angústia, no dia da aflição, é necessário olhar para cima e dizer: Deus é aquele que disse para mim que eu vou realizar, que eu vou conquistar. Então eu vou continuar. E é necessário que você procure o seu refúgio, uma corrida, uma caminhada, um amigo, uma amiga com quem você conversa, uma pessoa da sua confiança, uma viagem para uma cidade vizinha, para um outro país, tudo conforme a sua condição, a sua possibilidade. Você precisa fazer alguma coisa para manter o seu ânimo de pé. Para teres, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, Deus está falando, você precisa seguir o plano
de acordo com o que Moisés obedeceu. Moisés cumpriu toda a lei. Ele seguiu no relacionamento comigo com muita fidelidade. Seja bastante fiel a Deus. Ore sempre. Coloque todos os teus projetos diante dele. Apresente os projetos diante de Deus. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus aqui está falando para Josué. Preste atenção nos mandamentos. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E preste atenção nos mandamentos para que você tenha prudência e se conduza no caminho certo, por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, ou seja, porque assim farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Deus aqui está orientando Josué. Tenha conhecimento das Escrituras. Na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, Paulo recomendou para Timóteo: procura apresentar-te na presença do Senhor como varão perfeito, que maneja bem a palavra de Deus e que não tem do que se envergonhar. Então nós vemos ali Paulo trazendo uma recomendação para Timóteo, um jovem que era grego, dizendo para ele, ensinando a ele: procure conhecer os mandamentos. Aqui no verso 8, nós vemos o próprio Deus conversando com Josué e dizendo para ele: não esqueças de obedecer o mandamento da lei. Medite durante todo o tempo, de dia e de noite. Tem muitas pessoas que não estão meditando na palavra, estão procurando conselhos de pessoas, sendo que Deus deixou a palavra para entregar a revelação da vontade dele para a nossa vida. Então procure ler mais a Bíblia, ouvir mais podcasts, assistir mais vídeos que comentem a Bíblia. A Bíblia, não opinião de pessoas, mas a própria Bíblia. Leia a própria palavra. A própria palavra é a boca de Deus falando, dando resposta, orientação. Procure ler a palavra, pedindo que o Espírito Santo te dê orientação. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque assim farás prosperar o teu caminho. Se você andar na palavra, o teu caminho prosperará, e então prudentemente te conduzirás. Verso 9. Não te mandei eu? Aqui, Deus está fazendo uma pergunta. Que dúvida você tem que ter a respeito do que eu falei sobre você? Tem pessoas que estão na igreja e que vivem sempre questionando: será que Deus está comigo? Deus formou você à imagem e à semelhança dele. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele te formou à imagem e à semelhança dele. Deus é cheio de glória. Se ele nos formou na imagem e na semelhança dele, ele distribuiu entre todos nós uma parcela da glória dele. E a glória de Deus que está na sua vida garante que você tem condições de realizar o projeto que ele colocou para a sua vida. Então, talvez, quando Josué assumiu a missão de conduzir o povo de Israel, diante da força e da sabedoria com que Moisés conduziu o povo, ele tenha pensado: Moisés era um grande líder, mas Deus aqui estava dizendo para Josué: Moisés já se foi, agora a responsabilidade é sua, a missão, a liderança estão nas tuas mãos. E Deus diz assim: não te mandei eu? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para muitos que estão ouvindo esse vídeo. Não te mandei eu? Se foi o Senhor que te mandou, é Ele mesmo que vai honrar os passos e os caminhos para que você realize o que Ele ordenou para que você realize. Não importa se o seu pai ou se a sua mãe
abandonaram você. Não importa se a liderança da sua empresa ou da sua igreja deixou você de lado. Aquilo que Deus reservou para você fazer, você fará. Mas para que você faça, é necessário que você veja. É a terceira vez que Deus fala. Veja o versículo 9: Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, Deus é contigo. Veja, ele fala no versículo 6, esforça e tem bom ânimo. No versículo 7, tão somente esforça e tem muito bom ânimo. E no versículo 9, esforça-te e tem bom ânimo. Então, esforce-se e tenha bom ânimo. Pratique esportes, procure coisas agradáveis para que você faça, para que você tenha momentos de alegria, de desfrute. O desfrute é muito importante na sua vida. Você precisa guardar duas coisas todos os dias. Todos os dias eu vou realizar todos os esforços que precisam ser feitos para alcançar aquilo que Deus propôs para a minha vida. E todos os dias eu tenho que desfrutar. Todos os dias eu tenho que fazer alguma coisa que me dá muita alegria, porque eu preciso ter ânimo. Se você aplicar toda a sua força apenas na parte de que você precisa se esforçar e não guardar o tempo para desfrutar, vai chegar um momento em que você vai ficar estafado, vai ficar estafada e você vai tender a fracassar. Então esforce-se, faça o que tem que ser feito, mas tenha bom ânimo. Todos os dias reserve um tempo de qualidade para com o seu cônjuge, para com os seus filhos, para você mesmo. Você tem que ter o tempo que é teu também. Seja homem, seja mulher. Tem que ter aquele tempo que você lê o livro que você quer, que você faz aquilo que você precisa para que você tenha o seu ânimo alimentado todos os dias. O Senhor é contigo. Portanto, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Guarde essa palavra. Deus abençoe. Amém.